da fome emocional. Afinal, gente, o que é fome emocional? Acho que as pessoas não conseguem identificar muito bem o que seria a tal da fome emocional. Diferente da fome fisiológica, a fome emocional, ela aparece de repente, é uma coisa assim, de urgência, porque a nossa fome fisiológica, que é a nossa fome verdadeira, ela vem aos poucos, ela vem surgindo. Não é como se a gente do nada tivesse fome. Quando você tem uma fome assim muito do nada, é um indicativo de que é a fome emocional, ou de que você abafou a tua fome fisiológica ali ao longo do dia, mas muitas vezes é um indicativo muito forte da tua fome emocional, porque a fome emocional aparece com esse sentimento de urgência, de preciso comer agora. A nossa fome fisiológica, você se satisfaz com qualquer alimento que te oferecerem e que você acha assim minimamente saboroso, agradável ao seu paladar, você come. Então, um arroz, feijão e ovo, se você tá morrendo de fome, a fome fisiológica, a tua fome real, você come aquele prato. Agora, a fome emocional, o que acontece? Se você está com fome emocional e te oferecem um prato de arroz, feijão e ovo, pode ser que você não aceite. Você fala, não, mas não era isso que eu estava querendo, não. Eu estava querendo uma coisa doce, ou uma pizza, um lanche, que seja. Você tem vontade na fome emocional de comer alguns alimentos específicos, ou alguns grupos de alimentos, ou pelo menos você tem uma fome específica, por exemplo, por açúcar, ou por alguma coisa de sal, né? A gente fala, ai, não, tô com vontade de comer alguma coisa salgada, mas não é um salgado arroz com feijão, é um salgado pizza, o salgado lanche, é esse tipo de salgado que a gente tem vontade de comer, né? Uma coisa mais calórica. Então, todos esses são indicativos de que a tua fome não é fisiológica, de que a tua fome é emocional, tá bom? E o tema da nossa live é como sair do ciclo da fome emocional. Afinal, como que funciona esse ciclo da fome emocional? Vou explicar para vocês. Funciona da seguinte forma: quando você está com fome emocional, na verdade, você está buscando alguma experiência gratificante. A gente chama de experiência gratificante. Aquilo que vai te trazer uma sensação de prazer, aquilo que de alguma forma vai te acalmar o que você está sentindo, tirar um pouco da tua ansiedade, da tua preocupação, do teu tédio. Por um momento, você vai acabar suprindo alguma necessidade sentimental que você tenha ali naquele momento. Tá bom? Geralmente é um negócio assim, bem momentâneo. Você é acometida de um sentimento negativo, que geralmente é momentâneo, ele bate mais forte em alguns momentos, não é como se você ficasse, né, o dia inteiro com aquele sentimento, e na hora que ele bate forte, você fica buscando abafar esse sentimento, você busca acalmar aquele sentimento de alguma forma. E aí, como que você faz isso? Você acaba fazendo, até de forma inconsciente, você acaba buscando aquilo na comida. E aí, você começa a fazer isso repetidas vezes. Eu já expliquei isso para vocês também. O nosso cérebro, ele realmente sente mais prazer, ele tem um mecanismo que sente mais prazer com alimentos como açúcar e gordura. Eu até dei o exemplo do bebê. Quando você dá um chocolate para um bebê, que é uma pessoa que não, né, um serzinho que não tem experiência de vida nenhuma que nós temos, ele nasceu ali tem poucos meses, se você dá um chocolate para ele já sabe que o chocolate é agradável ao paladar, ele faz uma carinha feliz, geralmente é difícil um bebê não gostar, ele sente prazer naquilo, mesmo jeito que se você der um limão para ele vai fazer uma careta, vai fazer uma cara feia, é muito possível que ele rejeite aquele limão. Entende? Então, desde bebê a gente reconhece isso. Como que a gente reconhece? Por que o nosso paladar tem dessas coisas? A gente sente aquilo e aí nosso cérebro identifica aquilo como agradável ou desagradável. Então, é essa a questão. Nosso cérebro tem esse mecanismo de identificar, inclusive, sabores que são mais agradáveis ou menos agradáveis ao nosso paladar.
E aí ele também sabe que se você ingere algum alimento que é muito agradável ao seu paladar, ele imediatamente te dá uma sensação de relaxamento. Porque como ele sente prazer, como ele sente bem-estar, ele libera dopamina, libera serotonina, né, que são hormônios, são neurotransmissores associados ao prazer, ao bem-estar, à felicidade. Então, é uma reação química mesmo que acontece dentro da gente. A gente acaba sentindo mesmo, é real, isso é real. A gente sente prazer comendo determinados alimentos que a gente gosta muito. Então, sempre que você tá mal por algum motivo, que você tá com algum problema, com algum sentimento ruim, o teu cérebro busca o que seja mais rápido para restabelecer o seu equilíbrio emocional. E uma das formas mais rápidas é na comida. Comeu, ficou feliz. E aí você passa a repetir esse comportamento. Ah, tô mal, tô me sentindo triste, tô chateada com uma coisa, vou comer, porque aí eu vou sentir aquele prazer, aquele relaxamento, pelo menos eu vou ficar feliz por alguns instantes. Só que aí, passado algum tempo, esse prazer volta a baixar, né? Inclusive o chocolate, o açúcar em geral, ele tem um certo efeito depressivo depois, né? Então tem aquele pico de alegria, mas depois tem uma queda. E aí tem a queda desse prazer, você volta a sentir aquele mal-estar, você volta a ser tomado por aquele sentimento. Aí você vai consumir aquele alimento de novo, para que você volte a sentir alívio e o seu mal-estar passe por alguns instantes. Aí você recupera o seu equilíbrio, só que aí, passado algum tempo, você quer de novo buscar aquela experiência gratificante, porque aquilo fez com que você se sentisse muito bem. É fato, né? Então, gente, esse que é o ciclo da fome emocional. É você tá ali se sentindo mal por algum motivo, por algum sentimento, por algum problema, tá bom? E aí você busca uma experiência gratificante. Aí você repete essa experiência gratificante, você vê que você sente prazer com aquilo. Só que aí, cada vez que você repete, mais rápido o prazer cai. Mais rápido você tem uma queda do prazer por causa da ausência daquele alimento. E aí você sente mal-estar. Aí você precisa consumir aquele alimento de novo para se aliviar, reduzir seu mal-estar, recuperar o seu equilíbrio. Depois que você recuperou o seu equilíbrio, aí você quer buscar aquela experiência gratificante de novo. E nisso vira um ciclo sem fim, né? Vira um círculo vicioso mesmo, em que você não consegue sair dele, você fica igual o ratinho ali na roda, igual um hamster, tá? Então, esse é o ciclo da fome emocional. E por que que é tão importante, então, você entender e reconhecer se está comendo por fome emocional? Porque sempre que a gente come por fome emocional, a gente acaba exagerando. A gente nunca come como na nossa fome fisiológica. Porque na nossa fome fisiológica, a gente come, pelo menos a gente tenta comer, até o limite da nossa saciedade, tá? Então você come até você ficar saciada. Já na fome emocional, você acaba comendo além da sua saciedade, porque você não está buscando saciedade, você não está buscando isso. Você simplesmente está buscando preencher aquele vazio dentro de você, tirar aquele sentimento ruim que você está sentindo, tá bom? É isso que você busca com a fome emocional. Por isso que a gente tende a exagerar na comida. A gente sempre exagera. E o pior de tudo, quando a gente come por fome emocional, a gente come, a gente mal sente o sabor daquele alimento que a gente está comendo, porque na verdade o sabor não importa muito, o que importa é ser gostosinho e depois a gente sentir prazer com aquilo. Então, a gente acaba comendo sem realmente degustar, sem realmente apreciar aquele alimento. E a gente come muito rápido, porque a gente, né, quer preencher aquele vazio, quer ficar bem logo. Então a gente tende a comer rápido, tende a comer igual o filhotinho de cachorro. E aí, quando a gente termina de comer também, a gente sente que não era bem aquilo. Às vezes você come uma pizza inteira sozinha.
toma um pote de sorvete inteiro, uma barra de chocolate enorme inteira, você come, e mesmo assim, quando termina, depois de um tempo, você pensa, parece que não era bem aquilo. E muitas vezes você até fica se sentindo culpada, porque você pensou, poxa, eu não devia ter comido tudo isso, eu não precisava ter comido tudo isso. Eu nem estava com essa fome toda, eu comi além da conta, eu exagerei. E eu sei que isso vai prejudicar o meu emagrecimento, porque, é claro, comportamentos desse repetidos, que se repetem todos os dias, ou várias vezes na semana, às vezes, em algumas pessoas, mais de uma vez ao dia, esse comportamento repetido, é claro que ele prejudica o emagrecimento, é claro que assim a pessoa vai engordar, certo? Então, a fome emocional é a principal causa do cometimento de exageros. E, consequentemente, quando a gente comete exagero, a gente acaba engordando. É o resultado desses exageros. Eu sempre falo que engordar é difícil, viu, gente? Tem que fazer esforço, porque a gente tem reações químicas complexas aqui dentro da gente. Então, engordar demanda um esforço, mas a gente é esforçada. Pior que a gente é dedicada, a gente é Caxias nessa escola, né? De comer exageradamente. Então, a gente sempre acaba exagerando, acaba engordando. E aí a gente se sente culpada, porque a gente exagerou e a gente sabia que não deveria ter exagerado. E a gente se sente fraca, a gente se sente incapaz. A gente pensa, nossa, não tô conseguindo controlar nem o que eu tô comendo, imagina, eu vou controlar a minha vida, vou controlar o quê? Não tem condições. Então, é por isso que é tão importante você entender tudo isso, todos esses conceitos que eu estou explicando, e saber reconhecer se você come por fome emocional. Por quê? Porque você vai sentir, vai continuar sentindo fome emocional? Pode até ser que você continue sentindo algumas vezes. Eu sinto às vezes até hoje. Só que eu não cometo mais os exageros que eu cometia antes. Hoje eu tenho controle sobre isso. Eu consigo, assim, eu sinto essa fome emocional às vezes, eu sinto essa necessidade de buscar o prazer em alguns alimentos, mas eu já tenho controle suficiente para saber que, opa, isso aqui não é fome de verdade, isso aqui é fome emocional, isso aqui não é fome fisiológica, não preciso comer isso. Então, eu consigo, no mínimo, apreciar o alimento que eu estou ali comendo naquele momento, e eu consigo saber o limite. Eu consigo, pelo menos, não exagerar mais, certo? Então, essa é a importância, e é isso que a gente tem que fazer. Não vou dizer que, nossa, que você vai aprender a controlar os seus sentimentos para sempre e nunca mais você vai se sentir mal na vida. Essa promessa é falsa, né, gente? É impossível. Quem que é assim? Nem Buda, eu acho. Aliás, talvez Buda, porque, né, ficava sozinho lá no monte. Só assim, só ficando sozinho mesmo, porque senão não dá não, ninguém consegue. E aí, gente, eu queria até contar para vocês, assim, o meu próprio exemplo, meu exemplo de época de faculdade. Eu já contei aqui outras vezes, mas como sempre tem gente nova, né, acho importante relembrar. Então, por exemplo, eu tinha determinado peso, eu tava magrinha, no início da faculdade. Só que aí eu comecei a passar por vários problemas, vários problemas. Problema de relacionamento ruim com uma pessoa que não era legal comigo, problema com colegas da faculdade, que também, né, por causa de homem, implicavam comigo. Mulher tem dessas coisas, né? Você sabe, gente? A pessoa implica de graça, assim, com você. E aí eu me sentia muito mal naquele ambiente. Me sentia muito mal. Nossa, eu não queria ficar indo para a faculdade. Aliás, muitas vezes eu arrumava desculpas para não ir. Eu ficava arrumando desculpas para não ir. Muitas vezes eu não ia. Se eu não precisasse ir, se não fosse lá a questão da presença, ou não fosse uma aula muito importante, eu não ia, não. Eu preferia ficar em casa, eu não queria ficar encontrando aquelas pessoas. Só que aí eu ficava em casa,
Ou então eu ia e me sentia mal lá e voltava para casa. E aí, o que que acontecia? Eu sempre pedia um fast food ou pedia comida do restaurante do lado. Então era McDonald's, China Box, e eu sempre pedia coisa salgada e coisa doce, e comia tudo. Então eu comia quase que uma pizza inteira, metade doce, metade salgada. Pedia os China Box, né? Comia um macarrãozão lá com rolinho de banana com chocolate. Comia, nossa, eram as minhas coisas preferidas. Eu ainda gosto, outro dia eu pedi. Mas era todo santo dia. Todo santo dia eu pedia. Aquilo me trazia um alívio. Naquele momento eu não estava me sentindo bem. Mas eu ficava o dia inteiro assim com esse sentimento? Não. Às vezes ali ao longo do dia eu estava ocupada, estava atarefada. Então, eu não ficava tomada por aquele sentimento durante o dia inteiro. Mas às vezes chegava ali no final da tarde, à noite, aquele sentimento de nossa, que saco, sempre batia. Nossa, não queria estar passando por isso, sabe? Você começa a pensar, é um momento que você tá ali à noite, sozinha. Eu morava sozinha na época, era muito nova, morava em outra cidade, né? Uma vida completamente nova. Então, era muita coisa nova, muita informação ali para minha cabeça. E aí aquilo me fazia buscar o prazer na comida. Só que nessa época eu não tinha controle, como eu disse, era todo santo dia. Todo santo dia. Eu comia muita coisa, tá? Então, o que que acontecia? Eu acabei, eu acabei engordando nesse processo. Engordei muito. Eu ganhei, assim, uns 10 quilos nessa época e era de pura gordura, não era de academia, não, tá? Não era de massa magra, não. Foi de pura gordura mesmo, total. E num curto espaço de tempo eu ganhei. Eu falo, eu nem tenho foto dessa época, porque eu não tirava, e as fotos que eu tirava, eu passava Photoshop, porque eu achava horrível, assim, minha cintura é enorme, eu achava meu braço enorme, e claro, a gente, ainda por cima, além da gente realmente tá acima do peso, gente, esse barulho é a Isa, tá? Maluquinha aqui. Ô, Isa, você tá atrapalhando minha live, minha filha, faz essa feiura, não. A Isa não sabe latir, gente, aí ela faz uns barulhos estranhos para as pessoas ali fora. Mas aí, gente, eu ganhei assim, uns 10 quilos de pura gordura mesmo. E aí eu me sentia muito mal. E aí eu via que eu tava engordando, que eu tava ficando com um corpo que não me agradava. E aí piorava a minha situação. Nossa, não vai ter jeito, vou ter que tirar daqui, gente. Vocês estão ouvindo? Dá um oi pra galera, fala, gente, eu tô aprontando na live da mamãe. Vai. Vocês riem, né, gente? Racha a cara da mamãe de vergonha. Eu, hein, vou te falar. Oi, gente, mas continuando aqui meu raciocínio. Então, nessa época, eu... então, nessa época, eu ganhei assim, uns 10 quilos de pura gordura. E aí, além de eu me sentir mal por todos esses problemas, eu comecei a me sentir mal comigo mesma, com o meu corpo, porque aquele não era o meu corpo. Eu vi assim, sabe? Falei, gente, nossa, isso daqui não sou eu, nunca fui assim, eu tô me sentindo desleixada. E mesmo sabendo que eu não poderia comer aquelas coisas, que aquelas coisas engordavam, eu continuava comendo. Por que que isso acontece? E eu sei que isso acontece com muita gente. A gente sabe o que que engorda. Eu nunca vi alguém falar, nossa, mas o lanche do McDonald's engorda? O quê? O China Box engorda? Achei que era super saudável. O quê? Comer a pizza inteira? Engorda, Malu? Meu Deus, isso aí é novidade. Nunca vi ninguém falar isso. A gente sabe o que engorda. Eu sabia que aquilo estava me engordando, mas eu não conseguia parar.
eu não conseguia. Todo dia eu repetia aquilo. E eu já tinha passado com a nutricionista. Eu tinha um papelzinho de dieta a ser seguida. Mas eu não conseguia seguir. Então, qual que era o problema? Gente, se dieta resolvesse alguma coisa, tava todo mundo magro, né? Todo mundo. A questão não é essa. A gente sabe o que que tem que fazer, o que é preciso fazer, mas a gente muitas vezes não consegue, porque a fome emocional domina a gente. Domina completamente. Você sabe muito bem o que que você tem que fazer. Você sabe o que está te engordando. Seja assim, sincera com você mesma. Não é detalhezinho que engorda a gente. São essas coisas que a gente repete e repete e repete. A gente muitas vezes repete sem nem perceber, tá? É meio que no automático. A fome emocional é um negócio assim, é muito ligado no automático mesmo. A gente come sem nem perceber o que está comendo. É diferente da fome fisiológica. Quando a gente obedece a nossa fome fisiológica, a gente come com mais consciência. Agora, a fome emocional, não. É quase que zero consciência. Você quer o que é gostoso. Você pensa só no que é gostoso. É isso que você quer. Por quê? Você quer se sentir bem, no fundo. Você quer se sentir bem, tá? Tem um sentido. Não é só porque, não é fome emocional, não. Eu só tava com vontade. Só bateu uma vontade de comer aquilo. Não, gente, não é só isso. Não, ignorem isso, porque não é só isso. Não vamos minimizar esse problema, porque enquanto a gente não reconhecer e ficar minimizando essa questão, a gente não consegue sair disso, tá? A gente só consegue sair desse ciclo da fome emocional quando a gente consegue reconhecer onde que a gente está errando, o que que a gente está sentindo quando a gente come, tá? Por isso que é muito importante a gente identificar a fome emocional e os motivos pelos quais ela está acontecendo. Porque é muito provável que ela esteja acontecendo com você. Só que você pode não estar dando atenção, você pode não tá identificando. E eu sei como é isso, porque na época eu não identificava, eu via que eu estava comendo coisas ali que estavam me engordando, mas eu não tinha essa noção de pensar que eu estava comendo porque eu buscava naquilo suprir os meus problemas, eu buscava naquilo abafar os meus sentimentos. Eu não sabia, eu não percebia. Hoje, olhando para trás, é fácil eu olhar e falar: agora estou entendendo. Agora é verdade. Você sempre comia quando você chegava da faculdade, ou quando você não ia para a faculdade e ficava pensando em tal problema. Nossa, você ficava em casa estressada, sozinha, né? Era uma época ruim. Você sempre comia, nossa, você comia descontrolada, né? Você comia descontrolado, aquilo lá, não sei nem como é que cabia no seu corpinho, né? Que era pequeno na época. Então, não sei nem como é que cabia. Hoje é fácil olhar para trás e falar isso. Mas na época, quando a gente está passando por aquela situação, né, e está num nível de consciência mais baixo, a gente não consegue identificar. Então, esse pode ser o seu problema e pode ser que você não se enxergue nisso. É muito possível que você simplesmente não se enxergue, que você fale, não, isso ainda é meu caso, não, só se que fome emocional, não. Eu como simplesmente quando eu tenho vontade de determinado alimento, mas, de vez em quando, chocolate, gosto muito, muito, nossa, tem vezes que eu sento como uma barra sozinha, mas não tô com problema nenhum, não tem nada me abalando, não. A gente tende a pensar assim, mas pode ter certeza, pode escarafunchar aí na sua vida que tem alguma coisa que está pegando aí dentro de você, tem algum problema. Então, o que é muito comum? A pessoa comer porque está entediada, é muito comum também, tá? O tédio é um desses sentimentos. É um desses sentimentos. A gente fica assim, com vazio, a gente se sente
meio inútil por uns momentos, sem nada para fazer, sabe? Então, muitas vezes a gente quer comer por simples tédio. Você pensa, nossa, mas não tem nada para me ocupar aqui, então vou me ocupar com comida. Ou então, muitas vezes, você tá preocupada com uma situação que ainda não aconteceu, talvez ela nem aconteça, mas aquilo, assim, tá tirando o seu sono. Quantas vezes, né, você pensa, nossa, agora ferrou, vai acontecer tal coisa. Nossa, eu tô morrendo de medo disso aqui dar ruim, de eu não conseguir resolver essa situação. Então, muitas vezes você fica com aquele sentimento de ansiedade. Isso é ansiedade. Você bota preocupação numa situação futura que talvez nem aconteça, que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E que mais? Outros problemas. Problemas de relacionamento é muito comum. Sempre dou o exemplo de uma outra amiga também que tinha problemas com o marido. Ela era recém-casada, o marido começou a, assim, virou outra pessoa, começou a criticar muito o corpo dela. E aí, quanto mais ele criticava o corpo dela, mais ela sentia vontade de comer. Só de pirraça, ela sentia vontade de comer. E aí ela comia, e aí ela engordava, aí ele criticava mais, aí ela queria engordar mais, ela se colocava naquele estado, certo? E muitas vezes isso vem da nossa infância, gente. Já pararam para pensar? Muitas vezes, quando você é criança, teu pai, tua mãe, para te acalmar, ou até um tio, teu avô, tua avó, muitas vezes, eles, para te acalmarem de determinada situação, você caiu, machucou. Eles vão te dar um chocolate, te dão uma coisa que você gosta, uma comida que você gosta, para te agradar. Você tá meio enjoadinho, eles te dão um chocolate, eles te retribuem com comida. Então, isso vem desde a infância, tá? Vem esse estímulo a gente resolver os nossos problemas através da comida, como se aquilo resolvesse tudo, né? Resolve por alguns momentos. Por alguns momentos a gente fica ótima, fica super bem. Só que depois, vai vendo, né? Depois já era. Depois volta, parece que em dobro o problema. Gente, agora eu quero passar um exercício para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar um pouco já esses momentos em que vocês sentem fome emocional. Mas, se você não conseguiu identificar, eu vou passar um exercício bem simples para que você possa fazer na sua casa. Primeiro, você vai fazer uma lista com os alimentos que você gosta muito. Os alimentos, assim, que você considera os seus favoritos, que você consome mais, que você acha que você não consegue comer sem exageros. Sempre que você exagera, é com determinados alimentos, tá? Então, faz uma listinha. Primeiro faz uma listinha com esses alimentos. Coloca aí. Não vou colocar um número mínimo, porque isso depende de você. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, não importa, tá bom? Vai de você. Mas faz uma lista com esses alimentos que te agradam muito. Uns alimentos que você pensa assim, nossa, eu não fico sem. Que se você passa na prateleira do supermercado, você vê aquela comida, você leva para casa, você não consegue resistir. Aquele alimento que se você tiver na sua casa, você come, você não fica sem comer. Então, faz primeiro uma listinha com esses alimentos. Agora, o segundo passo, depois que fez a sua lista, vai ser começar a identificar os momentos em que você come determinado alimento. Sempre que você comer esse alimento, sempre que você exagerar, tá bom? Você vai pensar, nossa, mas o que eu tô sentindo? Será que eu tava sentindo fome? Coloca lá fome fisiológica. Você tava sentindo fome? A fome veio ali de algum tempo ou ela
apareceu de repente, assim, em pouco tempo ela surgiu. Não foi aquele processo de você começar a sentir aquela sensação de fome, até o seu estômago roncar, não foi. Foi do nada, deu aquela vontade louca de comer aquele determinado alimento. Então, escreve lá. Por que que você comeu esse determinado alimento? Foi pela fome? Foi pela fome mesmo, fisiológica? Então, faz um check ali na fome fisiológica. Foi, estava com fome fisiológica. Ou não, você não estava com aquela sensação da fome fisiológica. Então, já marca um xizinho ali, um alerta. Aí embaixo, você começa a escrever o que você estava sentindo nesse momento. Por qual problema você acha que você está passando? Qual preocupação na sua vida você acha que você está tendo? Escreva tudo. Anote tudo. Tudo, 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 tá? Não faz pouco caso das suas preocupações, não, porque às vezes você acha que é besteira, como eu falei, na hora a gente acha que não, que fome emocional por causa disso aqui, não, isso aqui é besteira, eu sei lidar com isso, mas não sabe não, tá? Talvez o seu consciente saiba lidar bem com isso, mas teu subconsciente não sabe lidar tão bem com isso não, então é isso que a gente tem que trabalhar, tá? Então, anota também por que você está comendo naquele momento. Qual que é a tua preocupação? Qual que é o problema que você está passando naquele momento? Ou alguma coisa que já aconteceu lá atrás e está te tirando sono, você está arrependida, queria ter feito diferente, qualquer coisa, qualquer uma dessas situações, tá bom? E aí, você sempre vai fazer alguns questionamentos também no momento que vier a sensação de fome. Sempre que vier a sensação de fome, você faz esses questionamentos. Ah, essa fome apareceu de repente? Ou eu já estava sentindo antes? Ela veio aqui se acumulando ao longo do dia. Ah, eu comeria um prato de arroz, feijão e ovo? Ou eu tenho que comer um alimento X? Certo? E se você chegar a comer, você pensa, aquilo satisfez sua fome? Você comeria mais alguma coisa agora? Você está saciada? Como que você está se sentindo? Então, faça esses questionamentos. Agora, para não deixar isso te pegar, como que você faz? Porque assim, depois que você já se colocou naquele estado, é difícil resistir à comida, né? Então, o que que a gente faz? Porque essas dicas que eu dei são como você identificar a tua fome emocional depois que você já se colocou naquele estado de fome emocional, depois que já bateu a fome emocional ali. Agora, como que você faz para não, né, eu não digo nem não bater a fome emocional, mas para que você tenha controle sobre a sua fome emocional, que são exercícios assim que eu mesma pratico para mim, porque como eu digo, eu também sinto fome emocional até hoje. Eu não digo que ela vai passar. O que a gente tem que fazer é ter controle sobre ela. A gente é que controla a nossa fome emocional, não é ela que controla a gente. Não é ela que conduz os nossos comportamentos, as nossas atitudes. A gente tem que tomar as rédeas da situação. E como que a gente faz isso? Depois que você fez esse exercício, que você já identificou um padrão seu, porque a gente tem um padrão, tá? Cada um tem um padrão diferente no que diz respeito a essa questão da fome emocional. Cada um tem um padrão diferente. Depois que você identificou o seu padrão, identificou os alimentos que você sempre exagera, que você mais gosta, identificou os possíveis motivos de você estar comendo por fome emocional, o que você vai fazer? Você vai começar a identificar situações futuras que possam surgir. Você vai registrar os pensamentos de sabotagem que surgem ali. E aí você mesma vai escrever uma resposta convincente para cada pensamento seu de sabotagem, tá bom? Eu vou dar um exemplo prático disso. Por exemplo, você fala para você mesma que você está muito desanimada, que, nossa,
Parece que a tua vida não tá indo para frente, parece que a semana inteira foi difícil, parece que, nossa senhora, que semana horrível, né? Nossa, tá tudo ruim essa semana, podia apagar assim da minha vida. Às vezes você tá com esse pensamento. Então, quais são os seus pensamentos ali de sabotagem? Primeiro, a semana inteira foi difícil. Ah, não vou conseguir continuar. Ah, já aconteceu isso antes e, nossa, eu não consegui passar por esse obstáculo. Eu não consegui. Então, não vale a pena eu continuar insistindo nisso daqui, que não vai dar certo. E mesmo se der certo agora, no futuro isso aqui vai acontecer de novo e eu vou me deparar com isso de novo, eu vou ter esse problema de novo e não vai dar certo de novo. Você tem esses pensamentos de sabotagem, de que você não vai conseguir passar por aquela determinada situação, de que você não é capaz. Pensa em alguma sensação, em algum problema seu, alguma situação que esteja acontecendo na sua vida, em relação a qual você sente um sentimento de incapacidade, de frustração, de que você não vai dar conta, de que você não vai conseguir, de que está muito difícil. O que você faz para passar por cima disso? Primeiro, gente, sempre que você pensa, nossa, a semana inteira tá difícil, minha vida tá muito difícil. Será que tá tudo muito difícil mesmo? Começa a se questionar. Na verdade, geralmente não é a semana inteira que tá difícil, não é a tua vida que tá difícil. Tem determinados momentos, determinadas horas, determinados dias que estão difíceis. E isso acontece com todo mundo. Você não tem que se achar a diferentona, achar que isso só acontece com você, que tal problema só acontece com você. Não tem que achar que tá tudo ruim, porque pode ter certeza, não tá tudo ruim. Pensa nas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Às vezes, você pensa que você nunca vai conseguir superar aquele determinado problema, mas olha para trás. Olha quantos obstáculos na sua vida você já superou. Tem noção disso? Se você não tem noção disso, faz uma lista disso também. Quantas coisas que você achou que não iriam dar certo na sua vida e deram? Quantas coisas que estavam muito difíceis que você achava que, nossa, isso aqui nunca vai dar certo, eu não vou conseguir superar. E você superou, no fim das contas deu certo. Ainda que não tenha saído exatamente do jeito que você planejou, quantas coisas não deram certo? Quantas situações você achou que, nossa, ia dar muito ruim na sua vida, ia te trazer um problema muito grande, e na verdade, esse problema muito grande que você previu lá atrás nunca aconteceu, nunca chegou a acontecer. Já parou para pensar nisso? Quantos passos você já deu? Ó, nessa nossa semana mesmo, se você está acompanhando essa semana, quantos passos você já deu? Talvez você nem soubesse lá atrás, lá na segunda-feira, antes de ver a nossa primeira live, lá no domingo, na verdade, talvez você nem soubesse que tem outros tipos de fome além da nossa fome fisiológica. Quantos passos você já deu? Você já descobriu que tem fome emocional? Que tem a fome específica, que é, né, de vontade, que tem a fome social, que a gente come em eventos sociais, de confraternização. Quantas coisas você não aprendeu? Quantas informações você não pegou? Nas nossas outras lives, você entendeu a questão de contagem de calorias, por que que isso não te ajuda? Quantas coisas você não aprendeu já essa semana? Pensa em toda a sua vida. O que que você não evoluiu essa semana, sabe? Quantas coisas novas você não aprendeu, você começou a fazer? Quantas coisas, quanto conhecimento você já não acumulou? A gente às vezes faz tão pouco caso do que a gente aprende, sabe? Do que a gente acumula de conhecimento, do que a gente sabe. Às vezes a gente se subestima demais, a gente acha que nunca tá bom. E, gente, não é assim. E eu sou assim também, eu também me cobro muito. A Elaine falando que se cobra demais. A gente se cobra demais mesmo. A gente se cobra muito. Quantas vezes eu já não achei que, gente, mas tal conhecimento para mim é tão óbvio. Eu vou, sabe, vou passar isso para as pessoas. Quem que vai querer me ouvir? Quem que precisa disso?
Gente, cada vez mais eu descubro que muitas pessoas precisam disso. É tanta gente que precisa da gente, que precisa do conhecimento que a gente tem a oferecer, que precisa das nossas palavras, e ainda que não sejam assim milhões de pessoas, sabe? Se você consegue ajudar uma pessoa, se você consegue dar uma simples contribuição para alguém, fazer a diferença na vida de alguém, isso por si só já é tão especial, sabe? A gente subestima essas pequenas coisas, a gente subestima a nossa capacidade. A gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. Isso acaba sabotando a gente. E isso reflete uma coisa assim, simples, que é a nossa alimentação, que era para ser simples. E a gente faz com que não seja. A gente torna assim um negócio super complicado, né? A gente complica demais as coisas. Então, a gente fica buscando prazeres externos, no caso, a comida, a gente fica buscando esse prazer na comida, que é um fator externo, quando o prazer está dentro da gente. Quantas coisas boas a gente não faz para as pessoas, quantas coisas boas a gente não tem a oferecer, quanta coisa já não deu certo na nossa vida, coisas que na época a gente pensava assim, como se fosse um problemão, que a gente pensava que a gente nunca ia dar conta. E quantas coisas, na verdade, deram muito errado na sua vida? Eu duvido você falar que, nossa, deu tudo errado. Tudo que eu imaginei que ia dar errado, deu muito errado. Sabe? Quantas coisas? Não dá tão errado quando a gente imagina que vai dar. A gente sempre imagina o pior. A gente sempre imagina muito pior do que vai ser. O que a gente acha, assim, que vai ser muito pior é 10 vezes menos, 100 vezes menos. Nossa, pode ter certeza, certo? Então, gente, não deixa isso ficar influenciando você. Pense nas coisas boas que você já conquistou na sua vida, tá bom? Pensa, pensa nas coisas boas que você fez no seu dia, seja um conhecimento acumulado, uma coisa que você aprendeu, uma conclusão que você chegou, qualquer coisa. Sempre que vier um pensamento ruim desses na sua cabeça, que você pensa, nossa, vou buscar prazer na comida. Não, busca prazer dentro de você. Busca prazer pensando nas coisas boas que você conseguiu acumular, que você conseguiu fazer ao longo do dia. Faz uma lista de pelo menos 3 coisas super legais que você aprendeu. Sempre pensa no lado bom do negócio, sabe? Eu tenho feito muito o seguinte exercício. Sempre que eu tô diante de um problema, sempre que acontece uma coisa assim, que às vezes me tira do sério, que me deixa mal, eu faço o exercício de, mas qual que é o lado bom disso? Isso deixa as coisas mais leves. Você tem que enxergar o lado bom de determinada coisa. Sempre, sempre que você tiver um problema. Sempre. Pensa aí num problema que você está passando e pensa qual que é o lado bom disso. Por exemplo, a Elaine está falando que manter uma casa é puxado. Elaine, mas pensa numa vantagem disso. Eu não sei nem muito bem te dar um exemplo, né? Porque eu não convivo com você. Então, vai ser um exemplo hipotético mesmo, não vai ser um exemplo exatamente da sua situação. Mas sempre que você pensar, nossa, tá difícil aqui manter uma casa, sabe? Para pensar no lado bom disso. O lado bom da situação. Um ponto positivo disso tudo. Por exemplo, pelo menos você tem a possibilidade de estar com seus filhos, de estar perto dos seus filhos, de estar educando eles ali de perto. Muitas pessoas não têm essa possibilidade, às vezes trabalham fora o dia inteiro, não tem essa oportunidade de estar sempre perto dos filhos. Pelo menos você tem uma casa, você tem um lar. Sempre vão ter argumentos, né? Tem uns que a gente fala que, nossa, apelou. Tipo isso, pelo menos você tem uma casa. Tem gente que tá dormindo na rua. Sempre tem uns argumentos que a gente dá que são mais apelativos, mas tem uns argumentos, assim, totalmente razoáveis, tá? E não importa, pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser um argumento mais apelativo, pode ser um argumento mais simples, não importa, mas dê argumentos para você enxergar essa situação por um lado positivo, isso que importa, tá? Então, lista os pontos positivos, porque quando você passa a enxergar o lado positivo dessa situação, os problemas se minimizam.
Pode ter certeza disso. A gente consegue levar as coisas de uma maneira mais leve. A gente consegue se enxergar maior do que aquilo tudo, do que aqueles problemas, sabe? Quando a gente começa a ver a parte boa deles, porque nada é 100% ruim. Pode ter certeza, nenhum problema é 100% ruim. Se tal situação está acontecendo com você, está acontecendo na sua vida, pode ter certeza, ela tem uma parte boa, tá? Então, se elogie, sempre lembre das situações legais que aconteceram com você, os pontos positivos de cada problema, tá bom? Porque isso vai ajudar a você não ter tanto descontrole quando bater a fome emocional. Então, quando você faz esse exercício, identifica esses pontos positivos, antes de você descontar tudo na comida, você acaba se acalmando. Esse tipo de exercício traz uma. Vocês não sentiram como ficou uma vibe boa só da gente conversar sobre isso? Vocês sentiram? Começa a pensar na parte boa dos problemas, como já dá uma sensação de relaxamento, quase a mesma sensação de relaxamento que você sente com a barra de chocolate ou com outro alimento que você gosta muito. A gente sente essa mesma sensação quando a gente começa a pensar nos pontos positivos ali dos nossos problemas, das situações que a gente está passando. É a mesma coisa, é a mesma sensação. E aí, ainda que fique ali um resquício de fome emocional que te faça mesmo exagerar, comer exageradamente, pelo menos você vai conseguir se controlar um pouco mais. Eu tenho certeza. Quando você fizer esse exercício, pelo menos você vai controlar um pouco mais as quantidades que você está comendo. Você não vai comer tão desesperadamente, tão rápido, tá bom? Então, faça esse exercício porque é muito bacana. E, gente, eu poderia ficar muito tempo aqui falando com vocês, mas a nossa live é curta, não dá tempo. Mas, semana que vem, vão ter mais lives de segunda a sexta-feira, mesmo horário, às 8 horas da manhã. E do dia 1º até o dia 7, eu também vou fazer a minha semana Comer Sem Culpa, em que eu vou falar mais ainda sobre tudo isso, todos esses temas que a gente está tratando aqui nas lives. Eu vou tentar dar uma aprofundada nessa semana. A gente vai meio que fazer uma revisão, vou apontar alguns erros de vocês, mostrar como que a gente pode resolver isso, e vai ser muito bacana. Então, se você quiser, se inscreva. O link tá no meu perfil do Instagram e do Facebook também, tá bom? Vai lá e se inscreva na Semana Comer Sem Culpa, porque senão vocês vão perder a semana. Porque as lives eu transmito aqui nas minhas redes sociais. Agora, a Semana Comer Sem Culpa é só para quem tiver cadastrado, tá bom? Vocês recebem o link da semana por e-mail ou pelo Telegram também. Então, é importante que vocês se inscrevam para participar da Semana Comer Sem Culpa, tá bom? E é isso, gente. Ótimo dia para vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha trazido um pouco de paz para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana. E é isso. Um beijão. Tchau, tchau.